o arquivo di.xml. Os arquivos di.xml que são considerados para compilação podem estar nos seguintes diretórios: app, etc, di.xml, app, code, vendor, módulo, etc, di.xml, app, code, vendor, módulo, etc, frontend, di.xml, app, code, vendor, módulo, etc, admin HTML, di.xml, vendor, vendor, módulo, etc, di.xml, vendor, vendor, módulo, etc, frontend, di.xml, vendor, vendor, módulo, etc, admin HTML, di.xml. Entenda como vendor ou a empresa que desenvolve o módulo ou a pessoa que desenvolve o módulo. Vendor, nesse caso, se refere ao namespace do módulo. Lembrem-se, no módulo, quando nós criamos o módulo, nós temos ainda o namespace e o nome do módulo. Então, substitua vendor por namespace e o nome do módulo, no caso da palavra módulo, aqui nesse slide. Vamos demonstrar aqui, deixa eu demonstrar aqui para vocês os arquivos aqui no Magento, né? Os di.xml, os di.xml files, aí, os arquivos di.xml, né? Num aportuguesado bem claro. Tá? O primeiro arquivo, conforme já mencionado, é o arquivo di global. Tá? Esse arquivo aqui é o arquivo di global do Magento 2. Aí você me pergunta, mas Thiago, por que existe esse arquivo dentro de app etc di.xml? Eu tenho que te responder, cara, esse arquivo aqui, se você reparar, existem várias referências às classes do Magento Framework, da biblioteca, né, do framework do Magento, o framework que o Magento utiliza. Lembrando que o framework não é um módulo, tá? Então, esse arquivo aqui, ele é o global do Magento. Ele é o arquivo necessário, né, para mapear todas as classes, ou quase todas as classes, do framework do Magento. O Magento ele é orientado à interface. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, esse preference. Um nó chamado preference, ele basicamente faz o mapeamento de uma classe. Né? O Object Manager, juntamente com o DI, eles olham sempre esse nó preference para encontrar as dependências de uma classe. Então vamos supor, esse preference aqui, tá? Quando qualquer classe tentar injetar o Magento Framework Search Adapter Aggregation Resolver Interface, né, ele vai tentar injetar uma interface lá no construtor, o Magento, o DI, ou melhor, o Object Manager e o DI vão automaticamente encontrar esse mapeamento aqui, né? Então, quando a classe tentar injetar essa interface aqui, o que vai ser injetado de fato vai ser o Magento Framework Search Adapter Aggregation Resolver, tá certo? Então, é para isso que serve o preference aqui, uma preferência, né, dentro desses arquivos di.xml. Então, veja aqui ó, que existem vários exemplos, tá? Vários exemplos mesmo. E esse arquivo di.xml dentro de app etc, ele se refere, na maioria dos casos aqui, ao framework do Magento. Né? Uma outra exceção, como esse caso aqui, Magento Store Model Store Manager Interface, que retorna Magento Store Model Store Manager, tá certo? Então vamos aqui, nós podemos considerar que esse arquivo di.xml ele é global para toda a aplicação do Magento 2, tá ok? Então nós temos dentro desse arquivo, nós temos três possibilidades de nós. Nós temos um preference, nós podemos colocar o preference aqui, que nós fazemos basicamente o mapeamento das interfaces para as classes concretas, né? Então, quando uma classe tentar injetar esse PSR Logger Interface, a gente vai entender através desse preference aqui que o que ele deve injetar no caso é Magento Framework Logger Monolog, tá ok?
Nós temos esse cara aqui, esse type, né? Nós podemos colocar, injetar esse type aqui, onde você modifica os argumentos de uma classe dentro do Magento. Ou seja, nós temos aqui a classe chamada Magento Store Model Store. Vamos abrir essa classe aqui só para exemplificar melhor o que é isso, né? Vamos abrir essa classe Model Store. Vamos por aqui pelos cliques direto, pela navegação. Magento Store Model Store. Nós temos um construtor dentro desta classe, né? Nós temos um construtor aqui com vários parâmetros. E nós temos alguns parâmetros aqui, né? Uns argumentos. Um deles se chama Currency Installed, tá ok? Um dele se chama Currency Installed. Repare que está dentro de Arguments e um nó chamado Argument, com name Currency Installed. Opa, é exatamente esse cara aqui, Currency Installed. Então, aqui, utilizando type, você modifica, né, o valor de um argumento. Nesse caso, ele está definindo que esse argumento aqui, na hora dessa classe ser injetada, esse Magento Store, Model Store, na hora dela ser instanciada, esse argumento aqui vai receber este valor, tá? Vai receber este valor aqui, que possivelmente é uma configuração, System Currency Installed, tá ok? Então, basicamente, utilizando type aqui, esse nó chamado type, você vai ter a possibilidade de modificar os argumentos de uma classe, tá bom? Mas está fora do escopo desse curso mostrar como isso funciona a fundo, tá? Em outros cursos, cursos mais avançados, cursos mais elaborados, próprios para um conteúdo mais avançado, mais porreta, vamos dizer assim, esse tema será abordado, tá? O terceiro item, opa, fiz cagadinha aqui. O terceiro item que pode ser incluído aqui nesse di.xml, di.xml, é o Virtual Type, tá ok? Virtual Type, você cria uma classe virtual, um tipo virtual. Você também modifica, né, é muito parecido aqui com o type, e aí você modifica, né, um argumento de uma classe, da mesma forma que o type faz, você faz a modificação nesse argumento, porém essa classe ela não existe, ela não é, né, implementada diretamente. Você modifica o argumento de uma classe, mas você não modifica da classe original. É como se você fizesse um fork de uma classe, né? Você já fizesse um fork de uma classe, por exemplo, name, interception, config scope, vai ser do tipo Magento Framework config scope, e aí você modifica o argumento dessa classe. Aí depois que você faz, né, essa declaração aqui, você pode utilizar esse interception config scope em algum outro lugar. Mas, de novo, esse tema chamado Virtual Type não está no escopo desse curso. Esse curso é uma introdução ao desenvolvimento para Magento 2. Mas você tem aqui, né, eu te dei um breve briefing aqui do que é um Virtual Type. Esse aqui é um tema bem confuso, bem complexo, tá? Pode dar uma embaralhada aí na sua cabeça, na sua mente, mas tenha em mente que ele é muito parecido com um type, com a diferença que ele faz um tipo de fork, né? Ele faz uma cópia de um objeto em tempo de execução. E aí, esse objeto pode ser utilizado na plataforma, no Magento, da melhor forma. Mas tem que tomar muito cuidado com ele também, porque senão o seu código fica extremamente complexo e, na maioria das vezes, dificilmente você vai conseguir debugar um problema com seus Virtual Types, certo? Mas vamos deixar isso para outro curso. Basicamente, são esses 3 nós que são aceitos dentro de di.xml file, tá certo? Agora nós já vimos o arquivo global, né? Nós acabamos de ver o arquivo global aqui. Vamos então ver os arquivos, né, dos módulos.
Lembrando que os módulos eles podem estar em 2 lugares, dentro de App Code, e aí você tem os módulos aqui, ou dentro de Vendor, quando você instala um módulo via Composer. Vamos dar uma olhada num módulo aqui que eu gosto bastante de mostrar como exemplo, que é o módulo Catálogo. O módulo Catálogo ele é bem completo, então eu sempre gosto de dar ele como exemplo por conta da quantidade de coisas que existem. Dentro do módulo Catálogo ou de qualquer outro módulo, nós temos um diretório chamado etc, onde ficam todos os arquivos de configuração do Magento 2, de um módulo do Magento 2. Aqui, logo na raiz de etc, nós temos o arquivo di.xml. Esse arquivo di, basicamente, é um arquivo global, né, do módulo. Ele faz modificações no di do Magento 2. Tá? E esse que está na raiz do módulo, do diretório etc do módulo, que está bem aqui na raiz, ó, etc di.xml, ele modifica o comportamento do Magento 2 ou do módulo para o Magento 2, independente da área que está sendo executada. Independente se é a área front-end, independente se é a área admin HTML, independente se é uma requisição API, independentemente disso, ele sempre leva em consideração esse arquivo di.xml. Não só esse arquivo, mas como todos esses outros arquivos aqui, né? Eles modificam o comportamento padrão do Magento, né? Independentemente da área que está sendo executada naquele momento. Porém, você também tem vários arquivos di.xml para cada área. Ou seja, lá quando você está navegando no painel administrativo, a área que está sendo executada naquele momento é o admin, né? O admin HTML. Dentro de admin HTML aqui, ó, etc admin HTML, nós temos um di.xml que faz modificações apenas quando aquela área, né, quando a área do painel administrativo está sendo executada. Então nós temos aqui um di.xml file específico para o admin HTML, tá certo? Então guarda isso aí na sua cabeça. O próximo é o front-end. Quando o seu cliente está lá comprando, navegando pelos produtos, decide comprar, fazer um checkout de um produto, acessar o painel de cliente dele, ele está navegando na realidade na área front-end do Magento, né? Aquela área é toda a área front-end, a área que é visível ao cliente, tá certo? Então, o seu módulo pode ter também um arquivo di.xml file próprio para a área front-end, tá ok? Então, quando a área front-end estiver sendo executada, o di.xml ele não vai ser considerado, o di.xml do admin HTML, por exemplo, ele não vai ser considerado nem esse Web API REST, nem esse Web API SOAP. Tá? O único que vai ser levado em consideração aqui é o front-end. Se o painel administrativo está sendo executado, a área que vai estar sendo executada é o admin HTML, e só esse arquivo vai ser levado em consideração. Obviamente, esse arquivo mais o global do módulo. Esses dois arquivos vão ser levados em consideração. Quando o seu cliente estiver lá navegando no front-end, no painel de cliente, ou no checkout, ou no catálogo, esse arquivo vai ser levado em consideração. O front-end mais esse arquivo. Esses dois vão ser carregados, tá certo? Agora, quando alguém fizer uma requisição REST na sua aplicação, a área que vai ser executada vai ser Web API _ REST. E aí, esse arquivo di.xml mais esse arquivo que vão ser levados em consideração, né? O di.xml próprio para a API REST do Magento. E também temos um SOAP, né? Web API SOAP para a API SOAP do Magento 2, né? Então, quando uma execução for solicitada aí na sua API SOAP, são esses dois arquivos que vão ser carregados e levados em consideração naquele momento, tá certo? Então, você pode ter aí, hoje, atualmente, né, 5 arquivos: o global do módulo, Web API SOAP, Web API REST, Front-end e Admin
.html, todos com o nome de i.xml, porém colocados em lugares específicos, né? Isso não acontece só com o arquivo de i.xml não, tá? Todos os arquivos dentro de admin.html seguem o mesmo princípio, só são executados dentro da área admin.html. Todos os arquivos de front-end seguem também o mesmo princípio, só são executados dentro da área front-end. E o Web API REST, o Web API SOAP e assim por diante, tá? O restante é executado, é carregado tudo de forma global, ou seja, em qualquer área, seja ela front-end, seja ela admin.html, seja Web API SOAP, seja Web API REST, esses arquivos que estão aqui marcados, eles vão ser carregados sempre, tá ok? E tá vindo área nova aí pela frente que se chama GraphQL. Eu pretendo fazer alguns cursos. Um desses cursos é um curso focado em requisições API do Magento e outro curso é focado em GraphQL, que é uma novidade bastante interessante aí para toda a comunidade Magento, tá? Magento 2. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e dessas exemplificações aqui que eu dei para vocês.